Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Pastor Osmar. Boa noite, Kelly, Adriana, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês me dissessem sobre som, sobre áudio, como é que tá, se tá tudo ok. Deixa eu só ver aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês já enviassem as flechinhas para os amigos, familiares, curtissem lá no coraçãozinho também. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre empreender com Deus. Como empreender com Deus, né? É um tema bem importante, bem interessante. Nós estamos dando continuidade aos temas voltados para o público masculino, mas todo mundo aqui vai conseguir aprender, né? Mulheres, homens. Eu tinha pensado nesse tema porque puxado mais para tema masculino, mas hoje todo mundo empreende, eu inclusive sou uma empreendedora também, né? Então todo mundo vai absorver bastante conteúdo aqui. Então sejam muito bem-vindos. Hoje nosso convidado é o pastor Sanderson. O pastor Sanderson vai falar um pouco sobre empreendedorismo e empreender com Deus. E sejam muito, muito bem-vindos. Aproveito para pedir para vocês pegarem a flechinha lá do cantinho, mandar para os familiares, aqui eu já estou mandando aqui também. Mandando para todo mundo, mandem para amigos, familiares, curtam ali no coraçãozinho, porque daí o Instagram vai entregando para mais pessoas. Agora eu vou fazer o convite para o pastor Sanderson, vamos ver aqui se ele já entrou. Vamos ver aqui. Sejam bem-vindos, Lilian, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar só o pastor entrar. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no WhatsApp para avisá-lo. Sejam muito bem-vindos. Clique no coraçãozinho para que o Instagram possa avisar para mais pessoas. Clique na flechinha. Hoje nós vamos falar aqui sobre empreendedorismo, né? Como a gente deve, como empreender com Deus, né? Boa noite, Adriele, seja bem-vinda. Vou pedindo para vocês mandando a flechinha para amigos e familiares, curtindo no coraçãozinho, para que a nossa live alcance mais e mais pessoas. Vamos lá tentar ver se o pastor já está aqui. Só eu vou sair 5 minutinhos, vou continuar na live, mas vou mandar, porque o WhatsApp aqui do computador não está abrindo. Só vou mandar para o pastor que eu já estou aqui, tá? Eu tinha mandado aqui, mas eu acho que ele não entrou no Instagram ainda. Vamos lá. Entrou. Vamos lá. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o pastor... Se o convite já chegou. Aqui. Boa noite, pastor. Seja muito bem-vindo. Olá, Juliana. Boa noite. Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Obrigada a você pela disponibilidade de estar aqui conosco. Acredito que essa live vai ser muito importante. Nós vamos conseguir, aí, através das suas palavras, levar um conhecimento para quem está nos assistindo. E eu escolhi esse tema, pastor, porque nós estamos no mês de Novembro Azul. E dentro da área da saúde, é um mês voltado para tema de saúde masculina. Mas aí eu sempre gosto de falar corpo, mente e espírito. E entre os assuntos importantes está o empreendedorismo, que não é só masculino, mas que as mulheres também vão aproveitar muito aqui, né? Mas foi pensando nisso. E eu queria muito que você se apresentasse, pastor, aqui para nós, um pouco, para as pessoas conhecerem mais um pouco sobre o senhor. Legal. Juliana, muito obrigado pelo convite, tá? Eu sei que esse assunto é um assunto de suma importância e também uma linguagem emergente, principalmente para os dias atuais. Bom, eu me chamo Sanderson, sou casado há 23 anos, pai de 2 lindas mulheres, a Tainara, que é a minha filha mais velha, de 21 anos, e a Milena, de 15 anos de idade. Eu sou pastor há 23 anos, pastoreio a mesma igreja há 14 anos, professor, teólogo, formado e pós-graduado em liderança corporativa, gestão e liderança corporativa, e
recentemente lancei aí o meu primeiro livro chamado Ecos de um Legado. Esse livro eu trabalho muito o conceito da liderança e também do comportamento masculino. Então, estas são as minhas qualificações, mas eu sempre gosto de dizer que o melhor título que eu recebi, escrever é o que eu faço, ser pastor é o que eu faço, mas o que mais me encanta é aquilo que de fato eu sou. Então, eu tenho o privilégio de ser chamado de filho de Deus e o privilégio que só as minhas filhas me deram esse título, que é o título de ser pai. Então, me alegro muito com esta graça concedida pelo nosso Deus e, com certeza, muito feliz por essa bênção, por esse milagre que Ele tem feito aí nas nossas vidas. E muito feliz de poder contribuir de alguma forma aí para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo e, de alguma forma, eles vão ser edificados também. Maravilha, pastor. Eu já começo com algumas perguntas. Pastor, empreendedorismo, ele é de Deus? Porque o que a gente percebe, né, e o que o mundo de hoje prega, é que, e isso a gente vai ver até mais para frente, uma pergunta mais específica sobre isso, é que não se mistura Deus com negócios. E como empreender com Deus? O que diz a Bíblia sobre empreendedorismo? Hoje nós temos uma realidade bem diferente daquela que de fato precisamos voltar a resgatar um pouco aí o passado. Se criou uma narrativa do sagrado com o secular, certo? E quando se cria essa narrativa do sagrado com o secular, então se faz esta divisão. Então, as pessoas acham que empreender é algo não bíblico e, por outro lado, outros acham que é importante empreender. O que eu tenho para dizer a respeito disso é muito simples. Quem aprende errado, naturalmente vai viver errado. Então, a grande dificuldade das pessoas é elas poder estudar a Bíblia ou quando lê a Bíblia, lê numa perspectiva religiosa. E a Bíblia, ela é tão rica no seu conteúdo que ela não trata só de questões religiosas. A Bíblia, ela vale para todos os aspectos da nossa existência. Então, quando nós falamos de empreendedorismo, nós estamos falando de algo milenar, de algo que está, de fato, estabelecido nas Escrituras, na lei de Deus, e a forma como nós aprendemos é o que vai determinar aí se vamos ter êxito nesse grande propósito. Então, o que eu vejo, por vezes, na vida das pessoas, é que a falta de entendimento é a razão ou uma das razões principais pelas quais as pessoas não conseguem desfrutar de algo melhor e de algo mais contundente que Deus quer realizar sobre a sua vida. Então, novamente, eu abordo isso. Quando você aprende errado, naturalmente você vive de forma errada. Então, quero assim deixar claro que a Bíblia não é um assunto restrito para um grupo fechado chamado igreja. A Bíblia vale para todos os aspectos da nossa existência. Então, quando eu olho para a Bíblia nessa perspectiva de empreendedorismo, eu vejo que o maior empreendedor que existe é o nosso Deus. E Ele nos deu uma mente brilhante, Ele nos deu capacidade para fazer negócios e, com certeza, o empreendedorismo é algo bíblico. Se você me permitir, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de deixar um texto, ou melhor, 2 versículos das Escrituras, para a reflexão das pessoas que estão nos assistindo. Diz assim, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, diz as seguintes palavras: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme o instruímos anteriormente. Olha o versículo 12. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão que depender de outros, tá? Então, o tempo não nos permite, não nos favorece fundamentar isso de forma mais contundente em relação ao tempo, mas está aqui um versículo para meditação nossa. E temos N outros versículos que pode confirmar que o empreendedorismo é um princípio, é um valor e
não quer dizer que todas as pessoas nasceram para empreender, nós vamos abordar isso depois. Agora, se o empreendedorismo é de Deus ou não, eu digo que tudo é de Deus, tá? Depende a forma e a maneira nesse campo do empreendedorismo que as pessoas agem. Perfeito. Pastor, como iniciar um negócio, uma empresa, como desenvolver uma visão de negócio, uma visão empreendedora? E eu pergunto isso justamente pela formação que o senhor tem aqui e ainda como pastor, né? Então, Certo? como iniciar esse negócio com uma empresa, como desenvolver uma visão, como ter uma visão de negócio, uma visão empreendedora? Certo. Não só em empreendedorismo, Juliana, mas eu penso que em tudo na vida. Uma das razões pelas quais muitas pessoas se frustram é simplesmente pelo fato das motivações serem ou estar errada. Então, hoje, com a força da internet, as pessoas apresentando tantas coisas que por vezes não são reais, não são verdadeiras, as pessoas acabam olhando e vendo toda essa questão, principalmente nesse mundo secularizado que nós estamos, e elas observam aparentemente aquilo que está dando certo, então logo elas querem também, olha, eu quero fazer isso, eu quero abrir esse negócio porque dá certo. E na verdade, esse já é um caminho muito perigoso, porque eu não devo e não posso abrir algo porque está dando certo. O momento da queda das pessoas se dá pelo fato delas querer fazer alguma coisa longe do seu propósito, do seu objetivo de vida, daquilo que de fato é a sua missão, o seu valor e a sua essência para montar ou abrir um negócio simplesmente porque aquilo dá muito dinheiro. E logo você vai perceber que nós vamos falar aqui sobre esse assunto de forma muito clara e objetiva também. Agora, como a gente inicia um negócio? Eu acredito piamente, primeiro, que propósito pode ser até um paradoxo, que eu vou dizer para você e para quem está nos ouvindo. Hoje a gente ouve tantas pessoas falando, olha, eu preciso descobrir meu propósito, eu tenho que correr atrás do meu propósito. Eu acredito, biblicamente, que propósito a gente não corre atrás. Ele se manifesta. Um momento ou outro ele vai se manifestar em nossas vidas. Então, quando eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, estou no lugar certo, me movendo diante daquilo que, de fato, é o meu propósito. Quando eu não ajo por necessidade, que 90% das pessoas hoje trabalham pelo dinheiro, trabalham pela sobrevivência, trabalham para viver. E quando elas fazem isso, a vida delas se torna pesada. Por quê? Porque elas não estão vivendo e trabalhando por um propósito único e exclusivo que o próprio Deus canalizou sobre o coração. Então, primeira coisa, elimine da sua vida a comparação. Essa é o que leva as pessoas ao sofrimento, à depressão, à tristeza, à ansiedade. É deixar de viver aquilo que de fato você foi chamado para começar a olhar para o propósito dos outros e, através desses olhares, você começa a desejar até mesmo aquela sensação de liberdade, aquela sensação de riqueza, de prosperidade que a pessoa está vivendo. Então, não se mova por aquilo que você ouve e por aquilo que você vê. Se mova por aquilo que é interiorizado. Sabe aquela voz inconfundível? Aquela direção que não há sombras de dúvidas? Se mova por isso. Porque se a gente se mover por aquilo que está dando certo, e eu termino essa pergunta com a seguinte palavra: nem tudo que dá certo significa que Deus está nesse negócio. E nem tudo que dá errado também significa que é o inimigo das nossas almas, né? Então, para encontrar o seu propósito, ou para começar um propósito, primeiro, eu acredito que a pessoa precisa se encontrar. Quando ela se acha em Deus, ela vai se achar em todos os ambientes da vida. E é justamente a nossa próxima pergunta, pastor. Como saber se estamos no empreendimento certo, no negócio certo? Como entender se o sonho de negócio que estamos vivendo, que queremos desenvolver, está de acordo com os planos de Deus para nós? Porque existe uma linha tênue aí de você escolher algo, igual você comentou aqui, de escolher algo
por nós, às vezes é porque é algo que a família inteira fez, se você vai ter que fazer também, é algo que você acreditou em algum momento, mas que não é o propósito de Deus para você. Então, como saber? Certo. No meu livro eu abordo muito essa questão da paixão. Quando você encontra a sua paixão, você descobre o seu destino. Eu aprendi ao longo da minha vida que a paixão tem poder de levar você a lugares que dinheiro nenhum nessa vida conseguirá levar. Então, quando você descobre a sua paixão, naturalmente essa paixão vai produzir esse grande propósito na sua vida. Então, é simples e fácil da gente fazer essa divisão. Quando eu sei que eu estou dentro desse propósito, Provérbios capítulo 10, versículo 22, nos diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e ela não acrescenta dor alguma. Quando a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem, eu preciso entender o que é bênção de Deus, sabe? Bênção de Deus é tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. E o que Deus tem preparado para mim na primeira pessoa, mas para todos nós, tá? É que nós vivamos uma vida de prosperidade, que na verdade não está relacionado só com dinheiro. Então, quando eu identifico que eu estou vivendo o meu propósito, quando eu paro de funcionar e começo a fluir. O que isso significa? Quando eu funciono, eu estou agindo na força da minha capacidade, na força do meu pensamento, na força do meu conhecimento, e as coisas, por vezes, se tornam pesadas. Mas quando eu estou alinhado dentro do propósito de Deus, eu deixo de funcionar e começo a fluir. Por quê? Porque o selo disso é, como diz Provérbios 10, 22, a bênção enriquece. Outras traduções nos diz, e não acrescenta desgosto, ou seja, não acrescenta dor. Então, viver amparado dentro e alinhado dentro desse propósito com Deus é viver uma vida apesar dos desafios, tá? Que não são poucos, quanto mais alto você for, quanto mais conquistas você ter, certamente as pressões também vão aumentar. Por quê? As pessoas de fora, elas imaginam que quanto mais você cresce, menos problemas e dificuldades você tem. E, na verdade, é o contrário. Quando você aumenta, o nível de pressão também aumenta. Mas aquilo que é de Deus não te cansa. Aquilo que é de Deus flui. Então, não duvide de um empreendedor, de um líder, de um homem, de uma mulher apaixonada. E essa paixão, ela não é essa paixão filosófica que a gente vê por aí. É uma paixão segundo a Bíblia. Cristo foi até as últimas consequências para salvar a humanidade. Por isso que nós chamamos de paixão de Cristo. Então, quando uma pessoa está inserida no seu propósito, naturalmente as coisas acontecem. Elas fluem, elas não funcionam. Sabe aquela pessoa que eu tenho que fazer, eu preciso empreender, eu preciso fazer, e ela sempre está correndo atrás de alguma coisa. Mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão quando você estiver alinhado dentro do seu propósito. Então, a grande questão é, descubra a sua paixão e você encontrará o seu destino. Perfeito. É comum ver e ouvir, pastor, em determinados momentos, e nós já fomos essas pessoas de afastar, eu falo por mim, né? De afastar Deus dos negócios por achar que Deus não está relacionado a lucros. Por vezes, já escutei muito isso, eu tinha essas crenças limitantes, assim, de pensar que lucro e Deus não Não se estava, mistura. né? Não se misturava, né? E que talvez a empresa não visasse aquele lucro todo porque não era de Deus. Certo. E depois isso foi se quebrando, à medida que a gente vai escutando, vai entendendo, vai se conectando mais ainda, vai tendo esse entendimento. A Uhum. Bíblia mesmo, que o senhor fala, mostra muita coisa, né? Mas eu queria escutar um pouco do senhor aí sobre isso, que existe isso, que isso é muito comum a gente ouvir, até, às vezes até de familiares, de amigos, de pessoas próximas, de que crescimento, lucro e Deus não se misturam. Tá certo. Nós precisaríamos de mais tempo, tá, para a gente abordar isso, porque é um assunto muito, muito pertinente.
e muito importante também para abrir aí o entendimento das pessoas. Mas vamos lá, o dinheiro em si, a riqueza, a prosperidade, a grandeza, isso não nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus, de fato, é o pecado. Pecado do orgulho, pecado da vaidade. Então, quando você vê alguém crescendo e essa pessoa se desvia do caminho ou ela se envereda por um caminho que não é benéfico para a sua vida, naturalmente, o que essa pessoa está mostrando para nós? Que a grandeza, a riqueza e a prosperidade que ela atraiu e o fez cair, na verdade, não foi aquela riqueza nem a prosperidade. Foi, na verdade, o pensamento que a pessoa tem e, de fato, aquilo já estava desvirtuado nela. Então, quando eu tenho muito dinheiro e desvio, na verdade, o dinheiro só potencializa aquilo que a pessoa é. Nós temos um parâmetro em Lucas capítulo 16, versículo 10, né? E a base é essa: quem é fiel no pouco, certamente vai ser sobre o muito. Então, Deus, ele não tem problema algum com prosperidade, até porque há uma maneira errada que as pessoas encaram a riqueza e a prosperidade, que o povo de Deus é um povo que não pode prosperar. Mas se você for olhar, por exemplo, para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles saíram com muito ouro, com joias preciosas. E o que aconteceu? Moisés estava lá no monte recebendo as ordens de Deus, os mandamentos, e o povo estava fazendo o quê? Lá embaixo, preparando, fabricando um bezerro de ouro. Agora, a grande pergunta é: pobre tem ouro em excesso? Como que eles conseguiram construir um bezerro de ouro? O que eu quero dizer com isso? Então, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles saíram prósperos. Agora, o grande problema é você pegar essa prosperidade e investir na sua vaidade. Quando você pega essa riqueza para investir na sua vaidade, naturalmente, esta prosperidade só está potencializando e revelando aquilo que já existia no coração. Então, que fique claro, prosperidade não desvia ninguém, riqueza não desvia ninguém. Ter sucesso, embora essa palavra sucesso não apareça na Bíblia, a palavra da Bíblia é êxito, que tem um significado muito mais relevante. Então, tem pessoas, na verdade, elas têm receio de prosperar. Agora, por que do receio? Justamente porque aprenderam errado, e se aprenderam errado, vão viver de forma errada. E para concluir, Deus é tão generoso que quando ele nos tirar dessa vida e nos levar para a eternidade, a Bíblia diz que lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro. Ou seja, aquilo que é tão apreciado pelos homens aqui, os homens chegam a matar, enganar, mentir por causa do ouro, lá no céu nós vamos ter de fartura e vamos pisar naquilo que eles mais apreciam aqui na terra. Então, o problema não é o dinheiro, não é a riqueza, não é a prosperidade. Tá? O que nos afasta de Deus, na verdade, é o pecado, é o orgulho, é a vaidade. Isso sim nos afasta de Deus. Então, eu conheço pessoas que são milionárias e são pessoas de Deus. E eu conheço também algumas pessoas pobres que dizem ser de Deus e não são. Ou seja, então não é o valor em si que nos desvia de Deus, mas isso só potencializa o que está no nosso coração. Então, Deus não tem problema com dinheiro, tá? Então, logo, nós não devemos também ter esse problema. Hoje a gente tem visto muito, pastor, cada vez mais grandes nomes, grandes empresários relacionando Deus. Se a gente for atrás hoje de Flávio Augusto, né, da WhatsApp, se a gente for atrás do Carlos Wizard, hoje todas as palestras que eles dão, os cursos que eles dão, sempre falam de Deus, no final, no início. Antigamente a gente não via tanto isso, né? Antigamente as pessoas escondiam, até mesmo sua religião, né? As pessoas escondiam o que acreditavam por esse motivo. Hoje a gente vê que as pessoas já estão colocando isso no meio. Pastor, existe uma limitação, a gente estava falando sobre isso antes, né? Entre um relacionamento de dinheiro e Deus.
né? As igrejas até sofrem bastante isso pela questão dos dízimos, né, da relação do dízimo. Alguém aqui comentou sobre isso, sobre pagamento de dízimo, né? Porque a gente entende, a gente tem o entendimento que se tem é sobre isso, que o dízimo ele é desviado, é isso ou aquilo, né? A gente não entende que o prédio precisa estar ali funcionando, que as pessoas que estão ali lidando com a igreja também, né, precisam receber de alguma forma. E não tem esse entendimento. Então, a gente vai falar sobre isso também agora no finalzinho. Dinheiro e Deus. Existe uma limitação ao relacionarmos dinheiro e Deus? E sim, como eu disse, em relação a Deus não tem limitação. Deus é o dono do ouro e da prata e Deus não tem limite concernente a isso. Agora, a mente dos seres humanos, ou de muitas pessoas, certamente tem. Tá? E aí eu bato novamente naquela tecla. O que mais destrói as pessoas é a falta de entendimento. Por exemplo, Oséias 4:6 diz: O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Quando falta esse conhecimento bíblico, então as pessoas começam também a ter dificuldade em relação a isso, tá? Eu posso chocar quem está nos assistindo agora. O assunto que a Bíblia mais trata é sobre dinheiro. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que propriamente sobre o pecado. Sabia disso? Tá? Então, não é o problema o dinheiro em si, mas é o entendimento que as pessoas têm em relação ao dinheiro. Quer ver uma coisa que Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que diz: Pois o amor ao dinheiro é a raiz e a espécie de todos os males. Então, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, aí sim se desviaram da fé e foram atormentados. Então, preste atenção no texto. O texto não está falando que a causa de todos os males é o dinheiro em si. O que o texto está dizendo é que o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz e a espécie de todos os males. Posso abrir um parênteses nessa fala aqui do apóstolo Paulo? Quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz e a espécie de todos os males, eu acrescento dizendo também que a falta dele serve da mesma forma. Então, o problema não é o dinheiro em si, mas é o entendimento que as pessoas têm em relação ao dinheiro. Por quê? Dinheiro não traz felicidade, né? Essa é a linguagem de muitas pessoas, sabe? Quem disse que não? Tá? O dinheiro serve para qual fim, para qual propósito? Para patrocinar aquilo que Deus tem colocado no coração dos seus líderes. Por exemplo, nós temos um espaço aqui de 24.300 metros, sabe? É um espaço muito grande. Quem patrocina esse espaço? Quem que paga esse boleto? Será que um anjo traz o dinheiro do céu? Será que a oração paga a conta de água, a conta de luz, paga o arrendamento da terra? Não. A gente paga e honra esses compromissos com os recursos que chegam nas nossas mãos. Então, não vejo que há esta limitação em relação a Deus, mas em relação à nossa mente, as pessoas precisam, embora isso já mudou bastante, as pessoas precisam ter uma cultura e conhecimento a respeito de questões financeiras. Por quê? Porque, lembra que eu falei no início? A Bíblia não trata só de assuntos fechados para a igreja, tá? Então, por exemplo, quando você aborda a questão do dízimo, o dízimo é um princípio milenar, mas que foi ensinado de forma errada dentro das igrejas. Entende? Eu não devolvo o dízimo para receber algo em troca. E se eu não entregar o dízimo, eu vou para o inferno, por exemplo. Pelo contrário, você acha que a cruz seria tão insignificante a ponto da pessoa não contribuir, ela ir para o inferno? De forma alguma. Então, por que eu contribuo? Porque eu entendi que o dinheiro, ele patrocina os propósitos que Deus coloca em nosso coração. Agora, o que eu não posso fazer é me render a ele. Há quem diga que o dinheiro, ele é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Então, se eu não sei lidar com essa questão, eu vou ter dificuldade, então, de prosperar. É possível você ser uma pessoa muito espiritual,
mas tem algumas privações aqui por falta de entendimento desse princípio. Pastor, eu vou finalizar e aí eu vou deixar aberto para o senhor falar mais daquilo que o senhor acha que é importante falar. A gente ainda tem 15 minutos aí. Ah, Como legal. trazer Deus para os negócios? Eu finalizo com essa pergunta, mas deixo aí para o senhor falar o que achar importante. Ok. Lucas, capítulo 16, versículo 11, tem uma palavra ali que eu medito nela sempre. Inclusive, eu numa conversa com um empresário, fiz essa pergunta para ele. O versículo 11 nos diz o seguinte: assim, se vocês não forem dignos de administrar as riquezas deste mundo ímpio, a pergunta é: quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Então, prosperidade relacionada à questão do empreendedorismo está muito ligado a esta questão de valores, de dinheiro, de recursos. Agora, prosperidade está muito relacionado não só à sua confiança em Deus, mas a grande pergunta é: Deus pode confiar em você ao te prosperar? Então, o que Jesus quis dizer? Se vocês não sabem administrar as coisas desse mundo ímpio, as coisas básicas da vida, como vocês vão administrar as coisas maiores, tá? Então, se eu não sei honrar a Deus primeiro no pequeno e nas coisas terrenas, dificilmente eu também vou conseguir honrar a Deus nas coisas grandes, tá? Então, meu conselho mergulhe na arte do conhecer a respeito do assunto. Porque se tem duas coisas mais poderosas nesse universo, é o conhecimento e a prática desse conhecimento. Eu me lembro de uma entrevista do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Ele diz o seguinte, que na política e na vida, ignorância não é uma virtude. Então, eu aconselho todos vocês que estão nos assistindo agora que você invista no seu conhecimento. Ah, mas eu acho caro investir no conhecimento. Se você acha caro investir no conhecimento, é porque você não saboreou o preço de ser ignorante. Então, se você quer crescer, se você quer empreender, e deixo claro, empreender não é fácil, sabe? Esse discurso, eu quero empreender porque quero dormir até mais tarde, Mas tem. eu quero ter mais tempo para viajar. Ó, isso é conversa, é um convite para você dormir pouco, é um convite para você viajar pouco. Então, empreender não é para qualquer um. Agora, se você tem isso no coração, tá? Siga esse caminho do conhecimento, busca o conhecimento, sabe? O meio que você está, as pessoas que você ouve, as mesas que você senta, diz muito a respeito do seu destino. Então, a voz que você confia, ela define o seu futuro. Então, meu conselho é: busque o conhecimento, mas também não fica só no conhecimento, porque o que muda o mundo não é boas e grandes ideias, é você tirar da sua mente e praticar, ainda que seja uma ideia pequena, mas que você possa executar. T.D. Jack, um grande pastor dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: construa bicicleta pensando em avião. Ou seja, se você quer empreender, não importa a sua condição, tá? Honre a Deus com a sua condição pequena, porque sobre o muito ele vai te colocar. E para finalizar, Zacarias 4:10 diz: não desprezeis os dias das pequenas coisas. Sabia que tudo que você vê grande hoje, um dia foi pequeno? Então não despreze os pequenos começos, porque esses pequenos começos, com conhecimento e prática, vai te levar ao topo aí da sua realização. É a persistência, pastor. Persistir mesmo em dias ruins. O empreendedorismo nos ensina isso, né? Dias bons, manter e melhorar, e dias ruins, persistir. O empreendedor é aquele que administra até o que não tem. Tá? Essa é a palavra, né? A gente deve ter pessoas, administradores aqui, né? É fácil, às vezes, administrar aquilo que tem, sabe? Ah, eu sou um bom administrador financeiro.
Se você tem sobrando, até um adolescente consegue administrar. Agora, se você quer empreender, principalmente no Brasil, você precisa ter esses princípios que, com certeza, os desafios são grandes. Mas se você tem uma palavra, se mova por aquilo que Deus disse, por aquilo que Deus te mostrou. E você vai ter êxito na sua jornada de fé com Deus. Empreender é uma aventura, viu? Maravilha. Pastor, se o senhor quiser deixar o nome do seu livro novamente aqui para que as pessoas possam ir adquirir, o pastor Osmar falou sobre ele também no dia da palestra, no dia da live que eu tive com o pastor Osmar. Ah, que Então, legal. deixar o nome dele aí e muito Isso. obrigada pela sua presença, tá, pastor? Eu que agradeço, tá? Foi muito bom. Espero, de alguma forma, poder ter contribuído aí com as pessoas que nos assistiram. E o foco e o alvo da minha vida nunca foi ganhar dinheiro, sempre foi agregar valores à vida das pessoas. E quando a gente faz isso com amor, com paixão, naturalmente o dinheiro ele acaba vindo embrulhado aí como presente para nós. Tá? Agora, em relação ao livro, o nome do meu livro é Ecos de um Legado, a paixão que move um líder. Tá? Você pode adquirir ali entrando na bio do meu Instagram. A gente consegue enviar aí para a sua residência, para o seu endereço. E o meu conselho é que quem é líder, e hoje, quando tratamos de liderança, vale para todos os aspectos da vida, desde um CEO de uma grande empresa, um pastor, até mesmo um pai de família. Então, nesse livro, eu trabalho essas questões da liderança em si e dos desafios, né, que a gente enfrenta e como nós superar essa pressão e fazer com que essa pressão se torne um poder sobre as nossas vidas, tá? Então, esse livro foi bem trabalhado, foi feito com muita dedicação, com muito carinho, e todas as pessoas que estão tendo acesso, graças a Deus, os depoimentos têm sido maravilhosos e esse é o foco e o alvo aí do nosso coração. Maravilha. Pessoal, a nossa live ela não fica gravada no Instagram. A partir de agora, nossas lives vão ficar lá no YouTube. Então, me sigam lá no YouTube, Nutricionista Juliana Souza. Todas as lives que nós fizermos aqui, ela vai ficar salva lá no YouTube. Então, ela vai ficar completa lá, tá? Essa live vai agora para o meu canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui conosco. Quem sabe a gente faça uma próxima live falando sobre liderança, que é bem importante também, né? Acredito que a live ajudou muita gente aqui a clarear as dúvidas que tinham em relação ao tema. Obrigada, pastor. Obrigada a todos. Um grande abraço a todos. Na segunda-feira, pessoal, a gente tem live novamente sobre saúde masculina. A gente vai falar sobre saúde, uma alimentação uma alimentação saudável para homens, tá bom? Um grande Legal. abraço a todos. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém, pastor. Tchau, tchau.